Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica. Meu nome é Joane Alves. Eu sou o Thiago Arnaud. E eu sou o João Mendes. E aí, voltamos para falar de um caso clínico que, como nossos ouvintes já sabem, é um caso de hipercalcemia. E esse caso clínico eu abri, né? Então eu vou apresentar o caso pro João e pro Thiago. João, é isso aí. Eu tô aqui disfônico, mas mesmo assim estou apto a discutir o caso. Por enquanto. Até agora, esse momento, eu ainda estou com voz. Mas lembrando que a última vez que o EDC teve um caso clínico, Jô, foi de hipercalcemia, foi o episódio número 19. Exatamente, João. 200 episódios depois, em 4 anos de diferença. E uma pandemia no meio. Importante, viu? Hipercalcemia, de vez em quando aparece aí pra gente, a gente tem que estar ligado. Mas, Thiago, tem algumas coisas do episódio de caso clínico que é legal falar pros novos ouvintes, né? João, a gente não sabe, né, como é que é o caso, então vamos pegando aí de pouquinho em pouquinho todas essas informações que a Jo vai dar pra gente. A gente vai discutindo de pouquinho em pouquinho, né, vai pedindo os exames que forem necessários e aí a gente vai pausando pra você também, ouvinte, aí, pegar um pouquinho do raciocínio que a gente tá desenvolvendo. A única coisa que a gente sabe é o que já tá no título do episódio, que é um caso de hipercalcemia e nada mais. A ideia dos episódios de caso clínico é trabalhar o raciocínio clínico e montar uma abordagem sobre essa síndrome, que no caso é uma síndrome laboratorial. Isso mesmo, meninos. E aí, podemos começar? Vamos nessa. Vamos. Então nós temos uma mulher trans de 49 anos de idade que procurou o pronto-socorro com relatos de disúria, polaciúria, hematura sem coágulos associada a dor em hipogastro há 4 dias. Ela nega febre, náuseas, vômitos, mal-estar. Quando ela chegou no pronto-socorro, ela não tinha nenhuma alteração ao exame físico nem aos sinais vitais e foram solicitados exames complementares para avaliar melhor essa queixa. Ela fez tomografia de abdômen, que evidenciou um cálculo obstrutivo no terço proximal médio do ureter esquerdo de 2,1 centímetros, dilatação moderada do semicoletor mutante e também tem outros cálculos menores também tanto no rim esquerdo quanto no rim direito. E dos exames laboratoriais, ela tinha uma creatina de admissão de 2,7, com ureia de 74, sódio e potássio normais, hemograma normal e um cálcio iônico de 7,17. E a unidade é miligrama por decilitro. Caramba! Foi solicitada urocultura, que já temos resultado negativa, e o exame de urina também não chamava muita atenção. Nisso, então, a paciente foi internada para fazer a desobstrução, entendeu-se que tinha o componente obstrutivo dessa dor, foi colocado um duplo J, porém ela permaneceu internada na enfermaria para investigar essa hipercalcemia e manejar essa hipercalcemia. E aqui a gente faz a primeira parada. Jô, eu sei que tu parou de propósito aqui, mas deixa eu só perguntar um negócio. Tem uma gasometria dela, tem? Tem, João. A gaso tem um pH, é uma gasovenosa, tá? Tem um pH de 7,34 e um bicarbonato de 20. Tá bom. Não, e se eu não perguntar o cloro, eu tô doido, né? Fala aí. Tá, vou te dar o cloro e o sódio, então, João. O cloro de 106 e o sódio de 134. Tá, eu tô perguntando aqui por causa do Onion Gap, né, pessoal? Uma acidosezinha que ela mandou aí pra gente. Mas a princípio, né, sódio 134, cloro 106, bicarbonato de 20, 126. Diferença pra 134 dá 8. Princípio Onion Gap normal, né, Thiago? Isso aí, matemática para médicos. Tá, Thiago, então resumindo aqui, a gente tem uma paciente de 49 anos, uma mulher trans, com dor em hipogástrio, disúria e hematura há 4 dias. A imagem mostrou um cálculo no terço proximal à esquerda, né? Além de vários outros cálculos aí nos cálices renais, né? Bilateral, com a creatina de 2,7, com cálcio de 7,17 mg por decilitro, iônico, né? E uma acidose metabólica aí com Onion Gap normal, né? E aí, Thiagão, como é que a gente começa aqui? Fala, João. Então, a gente tem aí uma paciente que chega com sinais bem claros, né, de uma nefrolitíase, dor em hipogastro, disúria, hematura, parece que tudo está relacionado a esse cálculo ureteral. Mas tem uma alteração de creatinina, né, numa paciente jovem. Então isso aí a gente já liga alguns alertas. E será que tudo é por conta desse cálculo? Um cálculo que está unilateral não costuma aí estar fazendo uma lesão renal aguda de etiologia pós-renal, pelo menos. Essa paciente ainda está urinando. Mas a gente tem uma alteração metabólica associada a um achado de imagem, né?
de cálculos bilaterais, que isso daí talvez seja o que mais chama a atenção nesse caso pra gente. A hipercalcemia é uma alteração laboratorial que uma das manifestações clínicas pode ser a formação de cálculos, né? Além de nefrocalcinose também são manifestações renais da hipercalcemia, né? Acho que agora que a gente viu esse quadro, uma das coisas que a gente precisa perguntar para a Joane é se não tinha outras manifestações de hipercalcemia, né? Justamente. Ainda no sistema renal, poliúria é uma coisa que a hipercalcemia pode fazer por conta de um diabetes insípidos nefrogênico, né? Acho que só passando aqui por outras alterações que a hipercalcemia faz, de quadro clínico, uma coisa que chama a atenção é a constipação, né? E aí essa dupla constipação com poliúria é uma coisa que chama a atenção para a hipercalcemia. Sintoma neuropsiquiátrico, né? Depressão, alteração de comportamento, mas eventualmente até coma. E quando a gente lembra de eletrólito, a gente sempre pensa no coração, né? E aqui o eletrocardiograma da hipercalcemia é aquele eletrocardiograma com o QT curto, né? Isso aí. E outra coisa que pode acontecer é o supra do segmento ST simulando infarto. É outra pegadinha aí da hipercalcemia. E aí, Jô, tinha alguma dessas coisas aí que o João passou pra gente? Não, Thiago, ela comentava só desses sintomas atuais, né? Mas em relação ao cálcio não tinha nenhuma outra alteração. E aí, uma coisa que deve ter emocionado aqui os ouvintes é esse cálcio de 7,17 que a Jô falou, né? Primeiro, só para entender como é que é o cálcio no corpo, né? A gente tem 50% na forma livre, ionizada, que é a forma ativa, mais 45% ligada à albumina e uns 5% ligada a outras substâncias, né? A gente pode dosar dois tipos de cálcio, o cálcio livre ionizado ou o cálcio total. O cálcio ionizado, ele pode ser expresso de três maneiras, em milimol por litro, em mEq por litro ou em miligrama por decilitro. O que a gente é mais acostumado é o milimol por litro, que ali fica em torno de 1,25, mais ou menos em torno disso, né? Para transformar em mEq por litro, caso o seu laboratório expresse em mEq por litro, é só multiplicar por 2, que é a valência do cálcio. Agora, para expressar em miligrama por decilitro, que é o valor que a Jo falou, aí você tem que pegar o peso molecular do cálcio, que é 40, multiplica o milimol por litro por 40, 1,25 vezes 40 daria 50, que é o valor da normalidade, só que é miligrama por decilitro, aí tem que dividir por 10. Ou seja, no final você vai acabar multiplicando por 4, que é multiplicar por 40 e dividir por 10. Aí o valor da normalidade vai ser em torno de 5 miligramas por decilitro. Isso aqui tudo falando do cálcio ionizado. O cálcio total só tem uma forma de ser expresso, é em miligrama por decilitro mesmo, e varia de 8,5 a 10,2 ou 10,5. João, então assim, você falou, né, diversas fórmulas aí que a gente pode utilizar, né, pra gente tentar chegar no valor de cálcio mais palatável, digamos assim, para a sua prática clínica, porque alguns vão ter o laboratório em milimol por litro, outros miligramas por decilitro, mas a realidade é que a gente precisa ter uma noção realmente se essa hipercalcemia está leve, moderada ou alta, ou seja, estabelecer um padrão. E muitas vezes a gente se pega pensando naquela fórmula para correção pela albumina, né? Quem nunca ouviu falar disso, multiplica por 0,8, 4 menos tanto, soma com isso, para ter uma noção. E a realidade é que cada vez mais vem tendo evidência que talvez a gente não precise fazer essa correção, né? Que a gente fazer uma dosagem com cálcio iônico já é mais do que necessário para você ter uma noção da hipercalcemia do seu doente. E aí a gente já tem, né, algumas evidências quanto a isso, do motivo por que não dosar, né? A gente tem, por exemplo, alguns estudos mais recentes aí de 2021, 2018, 2017, que explicam esse motivo, né? Porque muitas vezes quando você corrige pela albumina, você na verdade hiperestima, ou seja, você pode ter valores muito mais altos do que são e às vezes hipertratar um doente que talvez não precisasse, né, ter toda aquela agressividade, que é o que a gente pode discutir depois, né, sobre o tratamento da hipercalcemia. Boa, sem contar que o exame de albumina, a dosagem é um exame mais caro, né? Isso. Então, a princípio, se não tem alteração, não tem por que ter alteração de albumina, não tem por que pedir. Você pode pedir o cálcio total, né? E se você está desconfiando que esse cálcio não é muito preciso, aí você pede o ionizado, né? Lembrar que isso é no contexto hospitalar, né? Que a amostra consegue ser manipulada mais rápido. O cálcio ionizado ele é muito sensível a erros se você deixar a amostra sem ser processada muito rápido. E evitar essas fórmulas de correção, porque elas não são muito precisas. Nessa fórmula que o Thiago falou, a mais famosa, a fórmula de Payne,
que multiplica por 0,8 o valor de albumina. A ideia é porque, como está ligado à albumina, se eu tiver variação no valor da albumina, eu poderia alterar esse cálcio, né? Mas isso assume um monte de coisa que na real não acontece, que a variação é linear, né? Que existe uma correlação boa e que na verdade isso não acontece. João, agora então, nesse momento do caso, o que a gente precisa é entender, né, se essa hipercalcemia da paciente é leve, moderada ou grave com esses valores que nós temos. Até porque isso aí influencia no tratamento, né, Thiago? Isso aí. Então, assim, se a gente for pegar, né, depois dessa explicação que você deu, então nós teremos em miligrama por decilitro ou milimol por litro. Se a gente for pegar os valores para estabelecer essa gravidade, 5,6 a 8 miligramas por decilitro seria uma hipercalcemia leve. Do ionizado, né? Isso daí. 8 a 10, uma moderada. E 10 a 12, né, maior do que 10, a gente vai ter a grave. Beleza. Se a gente dividir tudo isso aí por 4, né, como você tinha falado, a gente vai ter o valor em milimol por litro. Do ionizado. E já os cortes, quando eu estou medindo o cálcio total, seria quanto? Então, aí o cálcio total, nós vamos ter, né, acima ali de 10, 10.2, 10.5, a depender do valor de referência, já começa a ser uma hipercalcemia leve quando ela vai até 12. Tá. De 12 a 14, moderada. Acima de 14, a gente vai ter uma hipercalcemia grave. Beleza. Então, essa paciente tem hipercalcemia leve, né? A gente não precisa se afobar aqui no tratamento, né? Dá para pensar, então, em começar a investigação. E qual é que é o pontapé inicial aqui, Thiago? Então, o pontapé inicial, João, partindo do pressuposto que essa paciente realmente tem hipercalcemia, então, confirmar a hipercalcemia. Geralmente, né, nós repetimos esse valor, confirmamos ali que não tem, né, um erro de análise pré-analítico, um erro laboratorial que atrapalha o nosso raciocínio, e nós vamos para o ponto-chave, a dosagem do paratormônio, PTH. E aí a gente consegue definir se é uma causa que é dependente do PTH ou que ela não depende do PTH. Então, quando nós temos tudo isso, a gente consegue dar fluidez ao nosso caso e o raciocínio dessa síndrome laboratorial. Porque é um divisor de águas aqui, né? O PTH. Com certeza. Do lado do PTH dependente, quais são as principais causas? Beleza, João. Então, diante de uma hipercalcemia, a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir um PTH. E aí a gente vai definir se é uma causa PTH dependente ou independente. Então, quando o indivíduo tem uma hipercalcemia, qual é a resposta esperada do corpo? Tá? Cálcio está alto, a primeira coisa que você vai suprimir é o PTH. O PTH, normalmente, ele estará abaixo do valor de referência. Porque isso é a resposta esperada do corpo. É quase aquela ideia da tireoide, né? Se eu tenho um hipertireoidismo, T4 alto, é por TSH tá nos pés, lá embaixo, né? Isso que é aí. a mesma coisa, né? Então, assim, hipercalcemia seria para o PTH estar suprimido. Se o PTH tá alto ou tá dentro do valor da normalidade, é algo que a gente não vai esperar. É uma resposta que não era para estar ocorrendo. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode ter dois contextos aí. Né? Um PTH que está inapropriadamente normal, porque o esperado é justamente ele estar suprimido. Tá. Ou ter um PTH alto, beleza? Isso tudo, considerando a hipercalcemia, tá alto, né? Porque era para ele estar suprimido. Então, qualquer coisa diferente de um PTH bem baixinho, eu vou encarar como algo alto, né? Ou, se estiver dentro da normalidade, Isso. mesmo assim, é inapropriadamente normal. Isso. Apesar de estar na faixa do exame de normalidade, tá alto para aquele nível de cálcio, né? Isso, porque se é hipercalcemia, teria que estar abaixo do valor da normalidade. Tem que estar suprimido. Não era para ter essa resposta de aumento do PTH. Aí não tem um valor bem estabelecido, mas abaixo de 20 ele está suprimido, né? Acima de 20 ele vai estar elevado. Entre 20 e 65 inapropriadamente normal, mas a gente vai encarar como elevado. E maior que 65 aí é bem elevado mesmo. Isso aí. E aí nós vamos ter o braço, tá, das causas PTH independentes. Que são as que tem o PTH baixo, né? Beleza. Então, se a gente for discutir um pouco mais agora, a gente pode elencar em gavetas, tá? Tanto das causas PTH dependentes quanto PTH independentes para a gente avançar no nosso fluxograma. Então, se eu for colocar gavetas, né, dentro do PTH dependente, é isso que a gente discutiu. Ou uma resposta inapropriadamente normal, né, mesmo ali que esteja entre o 20 e o 65, ou ele está muito elevado acima do 65, como você acabou de falar. Tá. Se ele estiver muito elevado acima do 65, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no hiperparatireoidismo primário, que é uma das causas mais comuns, é a causa mais comum de hipercalcemia. Tá. E dentro do inapropriadamente normal, ainda assim, você vai ter que pensar em hiperparatireoidismo primário, né? Mas tem uma causa rara, tá certo, que você não pode, às vezes, deixar passar batido, que é justamente a hipercalcemia hipocalciúrica familiar. O indivíduo não excreta cálcio,
né? E aí ele faz uma hipercalcemia, beleza? E aí teria algumas outras causas que a gente talvez não possa deixar passar batido, que o valor do PTH ainda pode estar normal. Que não é diretamente dependente de PTH, mas como o PTH vai estar normal ou alto, você pode acabar se confundindo, né? E aqui a gente também poderia citar a intoxicação por lítio e também o uso de diurético tiazídico. Boa. E lembrar que o hiperparatireoidismo, que é a principal causa aqui, né, quando o PTH está normal ou alto dentro desse contexto de hipercalcemia, na maioria das vezes é por um adenoma, né, de paratireoide, mas também pode ter hiperplasia de paratireoide, especialmente no contexto da neoplasia endócrina múltipla, né, em pessoas mais jovens. E quando é um PTH muito alto, né, mais de 10 vezes o limite superior, coisa bem, acho que 500, pensar e desconfiar de carcinoma de paratireoide também, né? Isso aí. Agora, Thiago, das causas PTH independentes aqui, o que tem? Então, João, no braço do PTH independente, a gente vai ter que pensar também baseado em probabilidade, nas principais causas que vão levar aqui à hipercalcemia. Então, a segunda principal causa de hipercalcemia vai ser justamente associada à malignidade, às neoplasias, que vão aumentar o cálcio. Beleza? Além disso, o que a gente tem que também é bastante comum? Intoxicação por vitamina D. E além disso, doenças granulomatosas que podem levar também a uma hipercalcemia. Então essas 3 causas aí são importantes da gente começar investigando se a gente está nesse braço do PTH independente. Boa, Thiagão. Então, eu acho que o que a gente precisa perguntar para a Joane agora é o PTH dessa paciente, né? E também os antecedentes que ela escondeu da gente. Justamente, né? Faltou isso aí. A Joane tá meio Fred hoje aqui, escondendo as coisas da gente, viu? Dei uma de Fred mesmo, né? Escondi os antecedentes porque eles vão ajudar muito nessa parte da investigação. Então, ela relatava um diagnóstico de hipertensão, mas não fazia um segmento muito adequado. Teve uma pancreatite biliar há 1 ano. Tá. E ela fala que na época ela também teve disfunção renal, mas que recuperou e não ficou com nenhum segmento desde esse período. E não tem nenhum hábito no vício, mas ela fala que ela recorrentemente aplica silicone industrial para tanto em glúteo quanto em nádegas. E isso tem mais ou menos 10 anos que ela já faz esse tipo de aplicação, no intuito de fins estéticos mesmo, tá certo? E além disso, ela faz um uso aí esporádico, mas também já teve um uso de hormonioterapia, enquanto ela estava fazendo segmento regular. Nega tabagismo e etilismo, nega qualquer outro vício. E aí, na investigação, o PTH que vocês tanto comentaram veio suprimido, veio menor do que 6. Joane, essa pancreatite, quem foi que disse que era biliar? Então, João, foi no serviço externo esse diagnóstico. O relato da paciente é que tinha realmente colesteropatia associada, mas também foi uma dúvida que surgiu quando a gente encontrou esse antecedente dela, né? Chamou a atenção. A gente falou de manifestações do cálcio, né, lá no começo, e falou que constipação é uma manifestação gastrointestinal do cálcio, mas também a pancreatite é uma possibilidade. E existe uma associação também com úlcera gástrica, né? Lembrar dessas possíveis manifestações. A úlcera gástrica é mais no contexto da neoplasia endócrina múltipla, né? Aí, Thiago, aqui veio, como a gente falou, né? Que a resposta esperada do corpo a um paciente com hipercalcemia é suprimir o PTH. É justamente o que a paciente apresentou. PTH menor do que 6. Então, qualquer coisa que seja um PTH um pouquinho ali no valor da normalidade, para quem está com hipercalcemia é alto. Né? Você vai encarar como alto e como dependente de PTH. Aqui é o contrário, PTH suprimido, a gente está naquela gaveta das causas de hipercalcemia com PTH suprimido, né? Independentes do PTH, e aquelas 3 que você falou, né? Hipercalcemia da malignidade, doenças granulomatosas e a intoxicação por vitamina D. Como é a investigação aqui nesse grupo de causas? Perfeito, João. Então, começando, né, a investigação disso aí, hipercalcemia da malignidade, a gente tem um exame, na verdade, né, uma molécula aí que poderia ser dosada, que se chama PTHRP, ou seja, peptídeo relacionado. Ela vai ser o principal mecanismo, tá certo, da hipercalcemia da malignidade e pode ser dosada, sabendo que não é um exame assim tão acessível mesmo nos melhores serviços, mas existe essa possibilidade. E diante das outras 2 causas aí que você bem relembrou, a gente pode dosar a vitamina D.
E quando eu falo vitamina D, a gente tem duas possibilidades. A dosagem da vitamina D na sua forma inativa, que a gente pode ali delimitar como a 25OH vitamina D, e a vitamina D na forma ativa, que é a 1.25OH vitamina D. E o que ajuda você a fazer essas duas dosagens, Thiago? Essas duas dosagens é porque a gente tem que pensar em qual intuito? Sempre nos mecanismos que levam à hipercalcemia, tá certo? Então, quando a gente pensa em todo o feedback, né, as alças endocrinológicas ali do metabolismo do cálcio, a gente sabe que a vitamina D está diretamente relacionada ao aumento do cálcio. Então, por meio da vitamina D, eu consigo ter aumento da absorção do cálcio intestinal e, com isso, esses níveis são aumentados dentro do sangue. Então, João, a forma inativa vai ser a 25OH vitamina D, tá? Isso aí vai vir alto em qual situação? Intoxicação por vitamina D, intoxicação exógena. É um indivíduo que tomou comprimido demais, aplicou vitamina D por algum outro motivo aí qualquer. E nós vamos ter a forma ativa, que é a 1.25OH vitamina D. Isso daí vai vir alto quando eu tenho doença granulomatosa, hiperidroxilação, e aí isso aumenta o cálcio no sangue. Tem um aumento da conversão, né? Isso. Não é que eu tomei vitamina D demais, tô convertendo demais por conta dos granulomas, e aí o que acontece é aumentar essa parte já final da 1.25, né? Isso. Boa, Thiago. Mas assim, eu acho que o mais comum aqui é a hipercalcemia da malignidade, né? Acho que até é importante a gente demorar um pouquinho mais nela aqui, porque é a principal dentro do hospital, né? Acho que tem até aquela brincadeira, né? Hipercalcemia no ambulatório é hiperpar. Hipercalcemia no hospital é da malignidade, até que se prove o contrário, porque um é crônica e leve, que é o hiperparatiroidismo, e outro é aguda e grave, que é a da malignidade, né? E você falou, quando tá falando da malignidade, você falou do PTHRP, né? Acho que é também importante falar que esse é um dos mecanismos da hipercalcemia da malignidade, né? Você também pode ter hipercalcemia da malignidade diretamente por conta das lesões metastáticas que podem, assim, mal dizendo, mas como comer o osso e jogar cálcio na circulação, né? Além de ter também a possibilidade de conversão de vitamina D também nas malignidades aqui nos linfomas, né? E mais raramente produção do próprio PTH, aí pode ser neoplasia que faz isso, mas é o raro do raro, né? Acho que o mais comum, PTHRP junto com lesão lítica aí, jogando cálcio e tal, e nos linfomas lembrar que pode ter esse perfil aí que o Thiago falou de aumento da 1,25-hidroxivitamina D. Mas assim, acho que a gente vai ter que procurar câncer nessa paciente, né? A gente está dentro das causas de PTH suprimido, mas também não tem uma dica muito grande assim de algum câncer, né? Acho que tem que atualizar os rastreios, né? Fazer colonoscopia, tudo mais, mas nada chama muita atenção para essa possibilidade, né? Para neoplasia, é uma paciente jovem, né? 49 anos, ainda não tá tanto assim na faixa pra gente pensar nas neoplasias que costumam causar hipercalcemia, porque tem isso também. Não tem nada no exame físico que nos apontou. No exame de imagem também não tinha, né? Tirando aqueles cálculos bilaterais ali em rins. Mas assim, não tinha nenhuma massa, não foi nada identificado de diferente. E talvez a gente tenha que procurar com outros exames ou se estender aí para algumas coisas nos antecedentes pessoais que chamam bastante atenção. Aí você tá falando aqui, né? Provavelmente das aplicações, né? Do silicone industrial que a paciente falou, né? Acho que também, só pra gente ser sistemático aqui, intoxicação por vitamina D não parece tão provável, né? Não é uma paciente que faz suplementação nesse sentido. Cuidado só com o manipulado. Às vezes os pacientes estão manipulados nem sabe que tem vitamina D. Às vezes o pessoal erra um 0 aí no manipulado e a diferença é grande, né? E ela também não aplica, tem gente que aplica ADE, né? Aquelas vitaminas fisiculturistas, né? Lipossolúveis também para fins estéticos, e aí pode ter a ação da vitamina D, mas o que também não parece ser o caso, né? Agora, de que maneira, Thiago, essa injeção de silicone que a paciente refere pode ter a ver com a hipercalcemia dela? Bom, aí também, João, entra no raro do raro, mas nós já temos descrição cada vez mais de casos relacionados a isso. Inclusive, também a gente tem um caso, né, do Guia TDC, caso lá número 8. Uma das etiologias é a síndrome ASIA, né? É justamente relacionada à injeção, né, de substâncias dentro do corpo, formando, né, na verdade, granulomas, uma síndrome ali hiperinflamatória, que
pode ter hipercalcemia nesse contexto aí, talvez um aumento de atividade da 1,25-OH vitamina D, né? Essa forma ativa. Então a gente pode pensar talvez aí numa forma granulomatosa, mas lembrar também que essas injeções, né, a depender de como a paciente faz, a gente precisa entender qual o grau de asepsia, antisepsia, porque a gente pode ter relacionado também infecções por micobacterioses, né? Não é incomum você lembrar também que existe isso, principalmente micobacterioses atípicas. Então isso também pode acontecer, que cairia também no braço aí das doenças granulomatosas com, né, maior produção, maior atividade da 1,25-H vitamina D. Boa, Thiago. Eu acho que a gente precisa conversar com ela para entender há quanto tempo ela aplica, né? Onde são essas injeções, considera talvez um exame de imagem do local, né? Para entender melhor. Assim, o fato de já ter alguns cálculos formados aí no parênquima renal sugere pra gente que é uma aplicação que ela já tem mais tempo que ela faz, né? Com certeza. Se você chegou a falar, João, o tempo? 10 anos, 10 eu acho, anos, João. né? Então, talvez já tenha acontecido há algum tempo. A gente pode ter calcificação de vários órgãos, né? Essa é outra manifestação de hipercalcemia de longa data que é importante mencionar. A gente pode ter doença coronariana acelerada nesse contexto e degeneração valvar calcífica acelerada também, né? Então, o paciente pode ter uma estenose aórtica aí bem mais cedo do que ele teria nesse contexto. Então, João, a gente teria aí essas 3 principais causas, né? A gente acha que talvez esteja aí nesse meio do caminho, mas vamos supor que se a gente pedisse, né, esses exames, viesse tudo negativo, apesar de ter uma história, né, sugestiva, a gente precisaria continuar esse fluxograma, né? E quando a gente continua o fluxograma de investigação da hipercalcemia, a gente cai aqui um pouquinho mais em doenças raras, né, também, mas que não deixam de ser frequentes, ainda mais dentro do ambiente hospitalar, se você prossegue essa investigação. E aí seria pensar em quê? Em quais exames, em quais etiologias. Então aqui cabe, né, a gente pensar nas discrasias plasmocitárias, dentre elas, né, a principal mieloma múltiplo. Então entra aqui, né, todo que vai para o diagnóstico mieloma múltiplo, a gente pode começar aí com eletroforese de proteínas, uma imunofixação, né, tanto sérica quanto urinária, também pesquisa de cadeias leves livres, e isso daí já dá um bom apurado dessas discrasias plasmocitárias, tá? E aí pensando no raro do raro, né, caso a gente não tivesse também uma elucidação com isso, seriam etiologias, por exemplo, como uma dosagem de vitamina A, né, uma intoxicação por vitamina A, que é bem mais difícil do que vitamina D, né? Vitamina D até você vê o pessoal tomando mais frequentemente aí de forma não deliberada, mas vitamina A é mais difícil. E até um exame que até é de mais fácil acesso, mas a gente não costuma pensar tanto, que seria, por exemplo, um hipertireoidismo causando uma hipercalcemia, mas não costuma estar lá nas nossas primeiras hipóteses, apesar de ser uma doença bem comum. Boa, Thiago. E assim, acho que algumas pegadinhas que podem acontecer aí na investigação, né, é que não é comum a gente ter PTH-RP para dosar, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, o que você faz normalmente na prática é procurar a neoplasia. Fazer exame de imagem, atualizar rastreio, né? Ver mama, tireoide, colonoscopia e tal. A 1,25-hidroxivitamina D também não é comum a gente ter. A gente tem a 25, mas a 1,25 não é comum ter. Então é outra vez que a gente lança mão de exame de imagem, né? Muitas das doenças granulomatosas que a gente está falando são doenças pulmonares, que é sarcoidose, tuberculose, coccidiodamicose também pode, histoplasmose. Então você vai procurar essas doenças muitas vezes com o exame de imagem do tórax, né? Então só dando dicas práticas aqui, né? E por fim, uma coisa que a gente fala lá no nosso episódio 19 é uma manhãzinha, né? Que você pode fazer, que é dosar o cloro e o fósforo e fazer a relação cloro-fósforo, que uma relação cloro-fósforo maior do que 33 seria indicativa de uma hipercalcemia secundária, hiperparatiroidismo, ao passo que uma relação menor do que 33 seria aí sugestiva de algo não relacionado à atividade da paratireoide. Isso é uma manha assim, mais antiga, né? Numa época que você tinha pouco PTH disponível para dosar e tudo mais. Você pode até lançar a mão dessa estratégia se você não tiver e fácil acesso ao PTH, mas marcando que as diretrizes atuais não recomendam isso, né? Recomendam que você dose o PTH mesmo, é um exame hoje mais acessível, mas uma coisa que a gente já falou aí no passado é só pra gente passar aí, arredondar. E aí, João? Eu e o Thiago aqui, a gente está concordando
que a nossa principal hipótese é de uma reação granulomatosa extensa à aplicação de silicone industrial, e essa reação granulomatosa deve estar levando a uma hipercalcemia por aumento da ativação da vitamina D. Essa é a nossa hipótese, né, Thiago? Eu iria por esse caminho, é o que tudo está apontando na história clínica. Então a gente vai precisar da 1,25-hidroxivitamina D, se a gente tiver para dosar, mas óbvio, passar pelo algoritmo também, se tiver PTHRP, e a 25-hidroxi também vai ajudar a gente. Ótimo, então o PTHRP, como vocês falaram, não é disponível, né? A gente também não tem esse exame. A gente conseguiu a 1,25-hidroxivitamina D, que veio aumentada, veio 290, tá? O normal é até 79. E aí, a hipótese também para essa paciente era uma associação mesmo com essa reação granulomatosa, que aí, levantando a literatura, tanto o silicone pode fazer, mas um outro componente, que é o PMMA, polimetilmetacrilato, né, que faz infiltrado e é muito comumente usado também em procedimentos estéticos, tanto para nádegas como mama. Só que ela manteve uma hipercalcemia leve, mas durante o manejo na internação. E aí aquela pulga atrás da orelha, né, da pancreatite continuou. Então fomos revisitar as imagens. E a imagem lá da tomografia, discutindo com o radiologista, ele dizia sim, poderia ser só uma pancreatite mesmo, que até ele acreditava que já tinha um certo grau de cronificação, mas que não dava para descartar também neoplasia. Então, essa paciente foi para ecoendoscopia, tá? Realmente uma região lá de espessamento que foi para biópsia. A gente tá nesse momento aguardando o resultado dessa biópsia. Essa pancreatite desde o começo ela me incomodou, tá? Estranha. Sentiu o cheiro de problema aí, tá? Não, aí ela tá, né, agora nesse momento, né, aguardando esse anátomo patológico para confirmar ou não essa possibilidade, mas com essa também possibilidade de grande associação com esse polimetilmetoacrilato ou silicone, né, ou as duas substâncias. A gente não consegue ter certeza do que especificamente qual é a substância, porque enfim, não era uma aplicação mais domiciliar, então é diferente. E é difícil, até mesmo o próprio FDA, né, que o órgão americano fala que existe muita heterogeneidade dentro desses produtos, mas que a literatura fala que em média começa a ter manifestação de hipercalcemia, que inclusive evolui para a doença renal crônica, que também coincide com a evolução dessa paciente, é ali por volta de 8 anos de uso, e ela tem pelo menos 10 anos de aplicação. Boa, Jô. Eu acho que só para a última contribuição aqui no caso, né, destacar a importância do algoritmo de investigação, né? Isso. Trazendo aqui duas informações. Por exemplo, como nem sempre a gente tem disponível os exames, né? É comum a gente acabar pulando etapas do algoritmo, né, de investigação, esse que a gente falou, né? Primeiro dosar o PTH, se o PTH for alto, pensar em hiperparatiroidismo e outras causas PTH relacionadas. Se o PTH for baixo, pense em neoplasia, pense em intoxicação por vitamina D, pense em doença granulomatosa. Mas o que acontece é que às vezes você vai queimando etapa, e aí muitas vezes você pede logo no começo uma eletroforese de proteínas, por exemplo, né? E a gente sabe que à medida em que a pessoa envelhece, ela pode ter gamopatia monoclonal de significado determinado. Então aquilo ali nem é um mieloma. E às vezes você se apega nisso, né, achando que é a causa da hipercalcemia, quando a causa da hipercalcemia é outra, né? Por isso que a dosagem de proteínas monoclonais, né, a eletroforese, ela vem lá no final do algoritmo, não é no começo, tá? E uma segunda coisa, é um trabalho que eu encontrei de 2013 de causas de hipercalcemia em pacientes com câncer. E o que eles encontraram é que quase 1/3 das hipercalcemias nos pacientes com câncer são por causas não malignas. Então a gente assume que porque o paciente tem câncer, hipercalcemia é uma hipercalcemia da malignidade, e nem sempre, tá? A causa mais comum não maligna aqui é o hiperparatiroidismo. Agora ele encontrou uma frequência relativamente alta de hipertiroidismo aqui. Então lembrar, né, que não só porque a pessoa tem uma doença associada com a outra, quer dizer que as duas explicam o quadro. Exato, João. Acho que é um caso bem assim, a ideia é ser bem didático, né, para seguir esse fluxograma, a gente entender um pouco dessa investigação e o que fazer também quando a gente não tem, né, porque como vocês falaram, PTHRP e 1,25-hidroxivitamina D são difíceis de se ter. Boa. Eu acho que a informação de novidade aqui foi de não corrijam mais o cálcio, né? Não façam mais essa formulinha de correção. É isso, pessoal? É isso. Então vamos pro salve, né, João?
Vamos, João. Eu fiquei sabendo que agora você vai usar o seu momento Faustão aqui. Total, é meu momento mesmo. Ô, louco, bicho. Mas olha, é um espaço permitido porque esse caso está sendo acompanhado por residentes de clínica do Hospital das Clínicas da USP. Então, mais do que merecido esse salve, né? Beleza. Então, salve vai pra Yahaira, pro Júlio Fortuna, pro Lucas Miachon, Pedro Gato, Amanda Guerreiro, Matheus Almeida, Vinícius Antunes, Vitor Cavalheiro, Andréa, Daniela, Bia Antunes e Gabriel Barão. Conheço, viu? Todos. Conheço essa galera aí. E fica também um salve especial pro chefes, né, do grupo, que é o Milton Arai, que inclusive é assinante do Guia TDC. Olha só, Guia TDC se espalhando pelo Brasil. E pro Hassan, que foi um outro entusiasta desse caso, que a gente discutiu um bom tempo aí pra falar sobre essa investigação. Bom demais, pessoal. Paciente super bem conduzida, né? Também só com craque aí. Boa. Fechou então, pessoal. Hipercalcemia, que é uma coisa que a clínica médica sempre gosta de investigar, né? Tem um monte de porém aí, mas ainda bem que a gente consegue chegar no diagnóstico e ajudar os pacientes no final. Isso aí. Lembrando você, ouvinte, de deixar seus comentários, seguir a gente no Instagram, no Spotify, recomendar, seguir no Twitter, seguir no YouTube, assinar o Guia TDC e ver nossos cursos também. Tá cheio de conteúdo adicional aí para você continuar aprendendo todo mundo junto. É isso aí, então. Fechou. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.